O mundo está perdido. Eu tô vendo muitos vídeos ultimamente no YouTube de histórias de eu me demiti, que a IA está tirando a minha sanidade, que a IA tirou o meu emprego, que a inteligência artificial está dominando os mercados. As pessoas estão lamentando essa nossa realidade, quando na verdade deveriam estar olhando a oportunidade que está surgindo na sua frente, de você sair na frente dos outros. A inteligência artificial vai fazer todo mundo virar um Steve Jobs. E eu vou explicar o porquê. Quando eu estava lendo a autobiografia do Steve Jobs, eu lembro de um capítulo muito importante, que era lá no começo, quando eles estavam começando a desenvolver o Apple II, que era um dos primeiros computadores a usar em casa. E o Steve Jobs estava discutindo o desenho do computador com todos os seus técnicos. E ele queria que o computador tivesse um formato certo. Ele queria que tivesse funcionalidades certas. Mas os técnicos, os engenheiros, ficavam debatendo que a parte eletrônica, ou seja, a parte que vai dentro do computador, não conseguia ser comprimido num espaço tão pequeno o qual o Steve Jobs estava sugerindo. Ou seja, era uma equipe de um monte de nerds falando que não dava para fazer isso, que tecnicamente era impossível de conseguir fazer aquilo. E não só isso, mas também em muitos aspectos de funcionalidade. O Steve Jobs queria que muitas coisas funcionassem de uma certa forma, que o mouse funcionasse de uma certa forma, que o teclado funcionasse, que coisas na tela apareceriam de uma certa forma como ele queria. Tudo isso porque seria muito mais visualmente amigável e visualmente fácil de entender para o usuário final. E o argumento dos técnicos, na época, quando eles falavam que era impossível de fazer aquilo, era sempre a mesma coisa, que tecnologicamente era impossível, ou certas coisas iam ser muito difíceis, ou muito demoradas, ou muito complicadas de serem resolvidas. E essa é uma realidade que acontece hoje em dia em muitas empresas de tecnologia. Você tem de um lado as pessoas que atendem os clientes e criam os produtos. São os produteiros e as pessoas que são responsáveis pelo relacionamento com o cliente. E essas pessoas trazem as melhorias que os clientes exigem e que melhoraria o produto. E do outro lado você tem os programadores, que estão sempre falando e sempre argumentando que certas coisas não dá para fazer porque é tecnicamente impossível, ou é uma coisa muito complexa que demoraria muito para resolver ou ser desenvolvida. Mas agora, com a chegada de IA, você não tem mais essa disputa. Você não tem mais os programadores falando que é tecnicamente impossível ou que seria muito demorado, porque a IA consegue fazer tudo isso da melhor forma e da forma mais rápida que existe. Então, você agora é um Steve Jobs. Você consegue pegar todas as suas ideias, tudo que você sempre quis criar na sua vida, e você consegue criar de uma forma muito fácil. Imagine que você é um Steve Jobs, que você tem um monte de ideias para você criar, que você quer realizar, um monte de produtos que você sempre imaginou em ter, coisas que resolveriam todos os problemas na sua vida. Tudo isso com os melhores programadores que existem à sua disposição para você tornar tudo isso realidade. Então eu sei que muitas pessoas estão perdendo o emprego e tudo mais, mas eu queria que a gente parasse um momento aqui para refletir. Isso aqui pode ser uma bênção para a gente largar de vez essa escravidão de ter que escutar o que os outros querem da gente, fazer o que os outros mandam. E é essa realidade que vai separar a partir de agora os homens dos meninos. Se você quer continuar sendo um menino, obedecendo os outros e fazendo o que os outros mandam, só para você ter uma rendinha, os seus dias estão contados. Bem-vindo ao mundo real. E assim, eu sei que é difícil da gente pensar assim, porque não é a nossa culpa. Nós fomos condicionados a ser assim desde criança, a escutar os pais, a escutar os professores, e eles sempre dizerem pra gente o que a gente tem que fazer pra gente se dar bem nessa vida. E a partir de agora a gente não precisa escutar mais ninguém. A gente precisa escutar as nossas próprias ideias e as nossas próprias vontades. E a IA é o que vai obedecer a gente e é o que vai tornar todos os nossos sonhos, todas as nossas vontades, uma realidade. Então, de novo, essa chegada de IA vai dividir os dois tipos diferentes de pessoas que existem nesse mundo.
Assim como a pandemia também provou isso. Você tem as pessoas que lamentaram a pandemia e tem as pessoas que aproveitaram a pandemia para mudar a sua vida, para mudar o seu jeito de ser, como usar o cenário real para você se tornar melhor. E essa chegada de IA não vai ser nada diferente. Você pode ou ficar lamentando lá no canto das pessoas que não vão fazer nada, ou você pode aproveitar essa oportunidade e você se tornar melhor, você mudar a sua vida e você mudar o mundo também. Vá por mim, essa habilidade de você conseguir criar coisas com IA não é nada difícil, é muito fácil. Em um dia você consegue começar a criar coisas com IA. E quando eu falo isso, eu estou falando de Cloud Code. Você começar a programar com IA. Não é necessariamente você botar a mão no código, mas é você dizer para o Cloud Code o que você quer e como você quer. E não só o Cloud Code vai fazendo para você, mas ele vai te ensinando também a cada passo. Então você vai começando a entender o que está acontecendo e como funciona esse mundo de programador. Eu sei que tem muita coisa negativa sendo falada de IA por aí. E muito disso vem de quem trabalha com programação mesmo. Mas eu posso dizer o seguinte, a minha percepção é que é muito mais dor de cotovelo de tantas horas que eles investiram nesse ramo, estudando, trabalhando, aprimorando, do que a própria funcionalidade em si. Imagine você dedicar a sua vida inteira a uma coisa e ver um robô que faz isso tão bem ou até melhor do que você. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa quando a gente vai começar a ter robôs que começam a aplicar cirurgias melhor do que os próprios médicos. Imagine um médico que dedicou toda a sua vida estudando e treinando para fazer isso, e agora chega um robô que faz isso melhor que ele. A tecnologia sempre trouxe isso, sempre acabou com essas coisas de alguém que tem algum conhecimento, algum certificado, algum cargo e fica sentando em cima desse conhecimento durante anos. A verdade é que ninguém pode ficar parado no tempo. E se você for parar para pensar bem, isso só tende a tornar o mundo melhor para todos. Ao democratizar o conhecimento e o acesso a todos os benefícios e os bens que tem nesse mundo todo. Enfim, era isso que eu tinha para falar hoje. Espero ter ajudado, espero ter contribuído. Enfim, não fique parado, vamos em frente.